Havia uma pasta sem identificação no arquivo histórico do convento de San Giovanni Rotondo. Um pacote envelhecido, envolto por um barbante fino, escondido atrás de volumes com séculos de poeira. Não constava em inventário algum. Não fazia parte dos registros oficiais. Era como se alguém, em algum momento da história, tivesse decidido que aquele conteúdo deveria existir, mas não deveria ser encontrado. E foi justamente essa caixa esquecida que deu origem ao arquivo mais intrigante da vida de Padre Pio. Dentro dela havia cartas anônimas, relatórios médicos incompletos, transcrições de conversas que jamais deveriam ter sido registradas e páginas que pareciam ter sido arrancadas de diários. Nada tinha confirmação de autenticidade, mas tudo carregava um mesmo cheiro de segredo. Eram documentos marcados por tensão, medo e silêncio. Se verdadeiros, revelavam um lado de Padre Pio que poucos imaginaram existir. Se falsos, revelavam a grandeza da sombra que se projetou sobre ele durante uma vida inteira. A história de Padre Pio é frequentemente contada como a de um santo dotado de dons sobrenaturais. Mas por trás da devoção existe outra narrativa, mais humana, mais sombria e mais difícil de encarar. Uma história feita de conflitos internos, perseguições silenciosas, fenômenos inexplicáveis e episódios que desafiam a lógica. Uma história que sempre foi citada em sussurros, mas raramente vista à luz do dia. Francesco Forgione nasceu em 1887 numa pequena vila onde a religião não era apenas parte da cultura, era a própria estrutura emocional do lugar. Desde criança, ele falava de presenças que ninguém via, de figuras que caminhavam ao lado dele nas madrugadas. Às vezes acordava gritando, dizendo que algo tentava arrastá-lo para fora da cama. Outras vezes, parecia conversar com alguém invisível, como se recebesse respostas reais. Os habitantes de Pietrelcina dividiam-se entre temor e veneração. Alguns diziam que o menino tinha olhos que viam além. Outros afirmavam que ele seria marcado para sofrer. Mas havia um detalhe que raramente é mencionado. O jovem Francesco escrevia compulsivamente, pequenos cadernos, bilhetes, pedaços soltos de papel. A maioria se perdeu com o tempo, mas alguns fragmentos parecem ter sobrevivido, guardados justamente na caixa sem identificação. Ali, em letras tremidas, havia descrições de noites em que ele dizia lutar com sombras sem rosto, de vozes que o chamavam pelo nome, de luzes que surgiam na parede de seu quarto e desapareciam em segundos. A intensidade desses relatos não combina com a imagem simplificada que a história oficial preservou. Quando entrou para os capuchinhos, Francesco esperava paz. Encontrou guerra, não uma guerra externa, mas interna. Ao tentar se dedicar à vida monástica, percebeu que os fenômenos espirituais não diminuíram. Pelo contrário, tornaram-se mais frequentes e mais violentos. Ele dizia que, enquanto rezava, um vento frio surgia de dentro das paredes. À noite, acordava com marcas inexplicáveis no corpo. E havia um episódio que aparecia repetidamente nas anotações soltas. Um ruído metálico, como correntes arrastadas pelo chão, que aparecia sempre antes de suas visões mais intensas. Os monges ao redor notavam sua exaustão, mas evitavam fazer perguntas. Alguns acreditavam na santidade de Francesco. Outros, mais céticos, sugeriam que ele sofria de distúrbios emocionais. Mas poucos sabiam que ele escrevia detalhadamente cada experiência, como se tentasse entender algo que ia além de sua compreensão. Muitos desses registros desapareceram ao longo dos anos. Os poucos que restaram são fragmentados, mas carregam um tom perturbador. Em um deles, lê-se: "Esta noite senti que algo caminhava dentro da minha pele. Não sei se era dor ou presença, mas não estava sozinho." O episódio que mudaria sua vida para sempre ocorreu em 1918. A cena oficial é conhecida. Francesco, já chamado de Padre Pio,
Rezava quando recebeu os estigmas, as feridas que imitavam as de Cristo. Mas o conteúdo da caixa oculta oferece outra camada menos conhecida. Um documento sem assinatura descreve que, horas antes da manifestação das feridas, Padre Pio havia relatado um visitante que lhe apareceu durante a madrugada. Ele descreve essa figura como algo que não tinha rosto, mas tinha voz. Uma voz calma, porém firme, que lhe disse: "Isto é só o começo." Não se sabe quem escreveu esse relato, nem se Padre Pio de fato o afirmou. O mistério permanece. Há quem diga que o documento foi escrito por um dos monges mais próximos. Outros acreditam que foi acrescentado anos depois, para alimentar um mito. Porém, o que mais chama a atenção é o tom de alerta presente ali. Parecia mais o início de uma advertência do que o registro de um milagre. Quando os estigmas se tornaram públicos, a avalanche começou. Médicos, jornalistas, autoridades religiosas, todos queriam examinar o fenômeno. Relatórios médicos divergentes surgiram. Alguns diziam que as feridas eram fisiologicamente impossíveis. Outros sugeriam manipulação. Mas havia um terceiro grupo, menos mencionado, os que acreditavam que as feridas não eram apenas marcas físicas, mas manifestações de algo maior e mais perigoso. Algo que Padre Pio não controlava completamente. Entre os documentos escondidos, existe uma carta sem remetente, destinada a um padre desconhecido. A carta afirma que, durante a noite, as feridas de Padre Pio não apenas sangravam, mudavam de intensidade, forma e temperatura. A carta descreve que, em certas noites, as feridas ficavam quentes como brasa. Em outras, geladas como gelo. O autor, assustado, termina a carta dizendo: "Não sei se são sinais do céu ou se o próprio céu não quer que descubramos." A partir daí, a vida de Padre Pio entrou num labirinto de suspeitas. A igreja, preocupada com possíveis escândalos, iniciou uma vigilância silenciosa. Cartas eram interceptadas, conversas eram transcritas. O convento recebia visitas repentinas de funcionários enviados de Roma. Padre Pio não sabia exatamente quem o investigava, mas sabia que estava sendo observado. Em um trecho de diário encontrado na caixa oculta, ele escreve: "Eles têm medo de mim, mas eu tenho medo do que me acompanha." Essa frase isolada sempre gerou debates. O que o acompanhava? A dor? O fenômeno? As visões? Ou algo que ninguém realmente compreendia? Durante o período de maior restrição imposto pelo Vaticano, uma série de fenômenos estranhos começaram a ser relatados. Soldados diziam tê-lo visto longe do convento no mesmo horário em que outros monges atestavam sua presença física dentro da cela. Famílias juravam que Padre Pio aparecia em suas casas com avisos urgentes. O fenômeno da bilocação, sempre envolto em lendas, ganhou proporções estranhamente documentadas. Algumas testemunhas descreviam a aparição como extremamente real. Outras diziam que ele aparecia iluminado por um tipo de luz impossivelmente suave. Mas um dos documentos mais enigmáticos da caixa é um conjunto de testemunhos escritos a lápis, como se alguém estivesse registrando depoimentos às pressas. Ali, uma testemunha afirma ter visto Padre Pio em 2 lugares no mesmo instante, mas descreve um detalhe ignorado pela tradição. Segundo ela, o segundo Padre Pio não tinha sombra. Esse detalhe, embora perturbador, é exatamente o tipo de registro que uma investigação nunca oficializaria, e talvez por isso tenha sido escondido. Outro fenômeno pouco comentado envolve o chamado perfume da santidade, o odor que surgia em torno de Padre Pio como se viesse do nada. A ciência tentou analisá-lo, mas nunca chegou a uma conclusão. O que a caixa revela, porém, é que alguns monges relatavam sentir cheiros completamente diferentes. Alguns percebiam rosas, outros jasmim, outros algo metálico ou semelhante à fumaça. O mais estranho é que, segundo várias notas, o perfume surgia antes de eventos espirituais intensos, como se fosse um prenúncio. A discussão, claro, nunca chegou ao público.
Com o passar dos anos, a saúde de Padre Pio se deteriorou. Ele carregava não apenas dor física, mas um peso emocional imenso. Escrevia cartas desesperadas para diretores espirituais que raramente respondiam. Em um dos bilhetes encontrados, ele confessa: "Se eu pudesse mostrar o que vejo, ninguém me chamaria de santo. Chamariam de amaldiçoado." A frase, forte demais para ser incorporada à imagem oficial, permaneceu enterrada. As visitas do Vaticano se intensificaram. Alguns funcionários escreviam relatórios isentos. Outros sugeriam que Padre Pio tinha influência psicológica perigosa sobre os fiéis. Mas havia um terceiro tipo de investigador, o que parecia sinceramente assustado. Um desses relatórios descreve que, ao entrar na cela de Padre Pio durante a madrugada, um dos padres ouviu algo respirando no escuro. Mas Padre Pio estava dormindo profundamente e não havia mais ninguém no quarto. O relatório foi considerado imaginação, mas por algum motivo foi guardado. A caixa oculta sugere que a igreja não tinha apenas dúvidas sobre Padre Pio, ela tinha medo. Medo não dele, mas do que cercava sua história. Medo daquilo que não podia ser explicado. Medo do que poderia acontecer se a verdade escapasse do controle. Nos últimos anos de vida, Padre Pio parecia carregar um pressentimento que o consumia. Ele dizia que ainda havia algo por vir, algo que nunca explicou. Algumas de suas cartas falam de uma noite que ainda não chegou. Outras mencionam um último visitante. Essas frases sempre foram interpretadas de forma metafórica, mas no contexto da caixa oculta ganham outro significado. Quando Padre Pio morreu em 1968, as feridas que o acompanharam por 50 anos desapareceram em poucas horas. Não deixaram cicatriz, nenhum sinal. Para a igreja, isso reforçava o caráter sobrenatural da vida dele. Para os críticos, levantava novas suspeitas. Para os investigadores silenciosos, era apenas mais um enigma, num arquivo cheio de perguntas. Após sua morte, muitos dos documentos do convento foram reorganizados. Alguns desapareceram, outros foram lacrados, e alguns poucos, por acidente ou descuido, ficaram para trás. Justamente os que compõem a caixa não catalogada. Por que ficaram? Ninguém sabe. Quem os escreveu? Nem sempre é possível identificar. O que eles nos dizem? Apenas que, por trás do santo que o mundo conhece, existia um homem que viveu numa fronteira perigosa entre o visível e o invisível. Um homem que enfrentou perseguições, fenômenos, dores e silêncios que nunca chegaram à história oficial. Um homem que talvez tenha visto mais do que podia compreender e que talvez tenha compreendido mais do que podia revelar. A vida de Padre Pio não é apenas uma história de fé. É uma história de tensão, de espanto, de luta interna. Uma história cheia de lacunas que podem significar muito ou nada. O que resta é um arquivo aberto, um fragmento de mistério que insiste em sobreviver. Uma sombra que nunca se desfaz completamente. Seja qual for a verdade, uma coisa permanece clara. Padre Pio não viveu apenas no limite entre o sagrado e o humano. Viveu no limite entre o que pode ser contado e o que talvez nunca possa ser dito.